Boa noite, pessoal. Muito bom ver todos aqui. Alguns que a gente estava com saudade retornaram. Tem mais uns aí, algumas carinhas novas e muitos amigos. É muito bom a gente reunir como igreja. E hoje, mais uma vez, será um tempo muito especial. E vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque podemos nos reunir aqui, porque o Senhor fala conosco, o Senhor ministra as nossas vidas, e nós queremos entregar esse momento a Ti, ó Deus. Fala às nossas mentes, nos dê corações obedientes, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente, para louvar o Senhor? Amém?
Amém. Gente, eu falo todo culto isso, mas é muito importante a gente saber, né? O evangelho, né? Evangelho no grego é evangelion, né? Boa notícia. E a boa notícia é que Jesus veio e morreu por nós, mesmo que a gente não merecia. A gente não merecia, né? A gente merecia condenação, mas Ele se esvaziou de sua glória, foi pregado numa cruz, levou a punição que a gente merecia no nosso lugar. E assim, agora a gente pode ter vida, né? Sem merecer, né? A graça que nos alcançou, né? De graça, a gente não merecia. E assim, vamos louvar, né? É a nossa esperança. Ele morreu, ressuscitou no seu terceiro dia, né? E ascendeu aos céus e disse que vai voltar. E Ele é a nossa esperança, né? Então, vamos louvar com todo o nosso coração. Amém? Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a
Lucas 10, 38 a 42 e João 12, 1 a 8 são trechos da música que a gente vai cantar agora. E esses versículos, eles contam a história de Marta e Maria, que receberam Jesus. Enquanto Maria, ela escolheu sentar e escutar o que Jesus falava e usar o que ela mais tinha de precioso, que era um perfume, para ungir o Senhor, Marta, a irmã dela, se preocupou com o seu trabalho. Então, essa música, ela nos ensina a entregar a Cristo o nosso bem mais precioso, assim como Maria, a irmã de Lázaro, fez. E qualquer riqueza jamais será maior do que o encontro com Jesus. Amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer tudo que tu és. tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo
Gente, em Mateus 11:30. Jesus disse, 28, 29 e 30, isso. Jesus disse, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vocês têm descansado no Senhor? Vamos cantar para Ele, então? Vamos louvar Ele. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços
me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, muito obrigada, Deus, por esse louvor. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui como igreja para te adorar. Abençoe a palavra de hoje. Nos ajude a absorver tudo que for falado, aprender tudo que for falado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar, pessoal. Fica à vontade. Primeiro, pedindo desculpas aí pelo projetor, que deu uns probleminhas hoje de manhã. No culto da manhã também não funcionou, a gente esqueceu de avisar no começo do culto. Mas acontece, né? Se Deus quiser, semana que vem já vai estar resolvido. A gente está passando aí por algumas revisões técnicas aí da elétrica da igreja e de vez em quando está dando um probleminha. Mas, antes de mais nada, quem nos visita hoje pela primeira vez, por favor, fica de pé. A gente quer muito te dar um oi, te dar um abraço, né? Você é muito bem-vindo aqui. Você está em casa, fica à vontade. Meus irmãos ali também. Sejam bem-vindos. Isso aí. Pessoal, aqui na igreja a gente tem vários ministérios funcionando, tá? Não é só o ministério de louvor, a diaconia, o ministério infantil. Tem muitas coisas aí que estão precisando de ajuda. Então, se você está disposto a servir, quer ajudar de alguma forma, por favor, procure os líderes do culto, os pastores. Geralmente a gente tem aqui um QR Code, né, com todos os ministérios, tudo que você pode ajudar. Hoje a gente não tem por causa do projetor, mas você procura aí a galera, fala, eu quero ajudar, a gente vai te encaminhar, a gente vai te encaixar, porque a gente está precisando de ajuda, beleza? E também temos os nossos pequenos grupos. Segundo, a gente tem o SALT, da galera até 16 anos. Quem está indo no SALT aí? Levanta a mão. Pessoal, turma de 11 a 16 anos, não percam, toda segunda à noite na casa do Pablo. Ele não está aqui hoje, mas é lá no Condomínio Esplêndido. Os adolescentes têm um momento incrível de comunhão e muito aprendizado da Bíblia. E terça nós temos o PG. Segunda é o SALT, terça agora a gente tem até nome, galera. Foi batizado como APP, Apaixonados pela Palavra. Esse é o novo nome do nosso PG de terça dos jovens de a partir de 17 anos. Toda terça, 7 horas, lá na casa do Bruno e da Iris. Também não estão aqui hoje, mas eles moram ali no Patrimônio, pertinho do Praia Clube. E também é um momento de muita comunhão e de estudo, né, sério, porém descontraído da Palavra de Deus. Amém? Pessoal, já aí, save the date, 18 de outubro, nós temos o nosso grande acampamento da Unidade Jovem, junto com as outras igrejas Sal da Terra que a gente está andando junto. Então, já marca aí, final de semana, 18, 19 e 20 de outubro, nosso acampamento, né, a faixa etária a partir de 14 anos pode participar, tá? Quebrando um pouco aí essa divisão do SALT e do EP, a partir de 14 anos pode participar do nosso acampamento. A inscrição tá R$250, porque o negócio é top mesmo, é uma proporção que faz tempo que a gente não tem contato, né? Mas a gente está tentando reduzir esse valor ao máximo, a gente está vendendo as pizzas aí, vocês viram. Então, mais informações sobre esse acampamento, mais informações sobre a inscrição, você pode falar comigo, me procura no final do culto, que a gente troca uma ideia, né? E não deixe de ir por causa de dinheiro. Se você está com alguma dificuldade financeira, conta com a gente também. Pode se abrir e falar, eu quero muito ir, mas realmente não está dando. A gente também quer te ajudar na melhor estratégia para conseguir esse dinheiro. Beleza? Pessoal, 11 de setembro. O que tem 11 de setembro? Alfa. Pessoal, já está passando da hora de você convidar
os seus convidados, né? De você chamar os seus convidados, porque 11 de setembro nós voltamos com uma nova temporada do Alfa. Quarta à noite, aqui na igreja. O Alfa, que é um curso de beabá do evangelho mesmo, a introdução ao cristianismo, uma coisa super palatável e acessível para aqueles que talvez não conhecem nada da nossa fé. Então você pode convidar qualquer pessoa que seja, que o formato do Alfa é para alcançar todos os públicos mesmo. Quando eu falo todos, é todos. Do mais careta ao mais doido, você pode chamar eles aqui para participar do Alfa. Tem lanche, ó, já fala que tem lanche, é banquete, não é nem lanche, é banquete. E é isso aí, a gente conta aí com o apoio de vocês para chamar geral. Galera, também lembra do curso que o Bruno e a Iris nossos missionários vão ministrar aqui na nossa igreja por umas semanas? Perspectivas, um curso voltado para missões, missiologia, missionários. Se você tem interesse, por favor, né, hoje o Bruno e a Iris não estão aqui, mas então você pode me procurar, eu te encaminho para eles, se você tem interesse de participar do Perspectivas, curso sobre missões, né, alcançar todos os povos. E para aqueles que entenderam que tem esse compromisso, né, e vieram preparados, agora é o momento dos dízimos e das ofertas. A gente conta com a ajuda dos irmãos, financeira também, porque é importante, né? A igreja também tem suas demandas, igual qualquer outro lugar, qualquer outro estabelecimento, casa. Hoje a gente está sem o QR Code, mas se você precisa pagar no Pix mesmo, procura a gente ou qualquer pessoa aqui da igreja, a gente manda o CNPJ, a gente manda o QR Code, mas também temos a maquininha e os envelopes. Então a gente vai dar um tempinho aí para quem for dizimar, ofertar. Enquanto isso, gostaria de chamar a Marissa e o Ministério Infantil aqui à frente. Boa noite, gente. Hoje é o aniversário da nossa caçulinha, Helena, fazendo 5 anos. Achei muito especial que ela veio passar aqui com a gente. Graças a Deus. E a última perguntinha que nós trabalhamos aqui foi o que Deus fez no 7º dia, e a resposta foi descansou. E há algumas semanas atrás nós vimos que Jesus nos salvou, e foi como Deus demonstrou o seu amor com a morte violenta e suficiente para levar os nossos pecados. E a partir dessa semana, e por 11 semanas, nós vamos ver como nós podemos retribuir esse amor. Nas últimas semanas nós vimos que Deus é o nosso Criador, Deus é o Criador de todo o universo. E aí a gente poderia se perguntar, né, como que nós, meras criaturas, podemos retribuir um amor tão grande para alguém que já é tudo, né? Mas a resposta está na própria palavra de Deus. Em João 14:15, e João 14:15 eu vou ler aqui, porque não pode ser projetado. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então a gente demonstra o nosso amor por Deus obedecendo aos mandamentos dele. Então, hoje a pergunta é: quantos mandamentos Deus nos deu? E foram 10. No Antigo Testamento, a gente tem as leis cerimoniais, que eram sombras do que Jesus fez, e essas leis passaram. Algumas foram substituídas, como o batismo, a ceia, mas as leis morais, que são os 10 mandamentos, resumidamente, continuam eternamente. E é isso que as crianças vão ver
Aí nos próximos 10 vai ser cada um dos mandamentos. E hoje, em especial, elas vão ver que obedecer e amar não são separáveis. Tanto é assim que quando um fariseu perguntou para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E depois dele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eles vão ver hoje que obedecer e amar são juntos. Você faz um, você demonstra um pelo outro, ok? Então, vamos orar por essas crianças. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de ensinar esses teus pequeninos a andarem nos teus caminhos. Ó Deus, eu peço que eles aprendam hoje como eles podem retribuir o amor que o Senhor deu de uma forma tão generosa e que o teu Espírito Santo esteja com eles para eles aprenderem e dar força para eles obedecerem. Eu agradeço pela vida da Helena, ó Deus, que o Senhor tem dado dias para ela e que sejam uma bênção diante do Senhor, ó Deus, e que tudo seja para a tua glória e para a salvação delas, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, chamar aqui à frente o pastor Fabrícios, nosso pregador de hoje. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estar conduzindo esse momento. Te peço, Senhor, para que nos encha com o Teu Espírito Santo, Pai, para que a gente compreenda a mensagem que o Senhor separou para cada um de nós, particularmente, aprender hoje diretamente do Senhor. Pai, que o Senhor use o Fabrício como porta-voz, o instrumento em Tuas mãos, e também encha ele do Espírito Santo, usa ele para proferir a Tua palavra aqui para a gente hoje. Prepara os nossos corações, abre os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Gente, eu queria falar para vocês o seguinte também. Esse mês, né, nós estamos aí com o Resgate Uberlândia. É um evento promovido sempre em agosto, devido ao aniversário da nossa cidade. E aqui nesse panfleto que tem ali de fora, para quem quiser, no verso do panfleto tem motivos de oração, né, pela cidade. Cada semana tem os motivos. Essa semana é a terceira semana, e qual é os alvos de oração? Avivamento para os cristãos de todos os bairros, que o Espírito Santo nos inspire a orar, doar, amar, servir e proclamar o Evangelho sem cessar. Fim da corrupção e dos negócios ilícitos no Brasil e em nossa cidade. Que os impostos sejam direcionados corretamente para o bem-estar da população. Meio ambiente e natureza. Fim do crime organizado, tráfico, milícias e redes de corrupção. Fim da violência. Oração pelas famílias enlutadas para que tenham força e resiliência. Então, pega o panfleto, né? Ora por esses motivos essa semana. E vai se preparando para o dia 2 de setembro, uma terça-feira, lá no Camaro, às 20 horas, né, vai ter um encontro, então, aí da Igreja de Jesus ali. A cantora Cassiane é convidada, então vai ser um evento grande ali, você está convidado também. Amém? Sobre o que nós estamos falando mesmo esse mês? Sobre as parábolas, né, de Jesus, né? Aliás, deixa eu só falar mais uma coisa que a Keila destacou, que a gente não pode esquecer. Vocês repararam com qual camiseta que a aniversariante do dia veio passar hoje? Hã? A camiseta do Alfa, né? E assim, o Alfa, o Gabriel falou aqui, mas nós queremos dizer o seguinte, nós devemos estar, que tem uma lista correndo lá de convidados, né? Que já está chegando uns 50 convidados, e certamente tem muita gente que ainda não colocou o nome lá. Então, juntando convidado com a equipe, a gente deve estar chegando perto de 100 pessoas. Mas nós queremos acreditar que tem muito mais pessoas para ser alcançado. Estou falando assim, imagina se hoje cada um de nós aqui falasse assim, eu vou vir e vou trazer um convidado.
dos que não estão lá ainda, né? Certamente que a gente aumentaria esse número para 150, né? E logo, logo a gente vai estar aí com 200 pessoas, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Meus queridos, então, qual a parábola que nós vamos tratar hoje? Eu não vou falar, eu vou falar do texto. Está lá em Lucas 15. Quem tem uma ideia do que tem lá em Lucas 15? É uma parábola muito conhecida. Talvez das mais conhecidas. Alguém já sabe? Tem a da ovelha perdida. Opa, quase que eu fui. Olha só. Eu quero dizer para vocês que nós temos o privilégio de domingo após domingo, né? Nós abrimos a palavra de Deus aqui. E eu quero dizer para vocês assim que nós temos o privilégio, a nossa geração, né, tem o privilégio de ter essa palavra disponível. E até uns anos atrás, ela era só impressa, certo? Eram só livros assim que a gente comprava. E eu me lembro quantas vezes eu pedi para minha mãe, isso até virou uma lembrança da minha mãe para mim, porque ela dedicava, né, tudo. E quantos aniversários eu pedi assim, eu quero a Bíblia tal, né? Era uma Bíblia nova que estava saindo, era uma Bíblia de comentário. E então, vários aniversários eu ganhava uma Bíblia diferente. E ganhei de tio, ganhei de amigo, perguntou, o que você quer ganhar? Eu falava, eu quero ganhar a Bíblia tal, né? A Bíblia tal, e aí eu fui ganhando. Eu tinha umas 20 Bíblias, mais ou menos. Eu tenho, né? E eu quero dizer para vocês que, assim, dessa forma, já era fácil ter a palavra de Deus, certo? Um livro relativamente compacto, tem até Bíblias mais finas do que essa aqui, tinha Bíblias menores, né? E era fácil portar a palavra de Deus, vamos falar assim. E hoje, a gente tem os aplicativos, certo? Que podem vir para os nossos smartphones. Mas eu quero dizer o seguinte, não deixa essa facilidade de acesso fazer você perder a noção da importância desse texto sagrado. Porque a Maressa, a gente não combinou, mas a Maressa citou o texto, por exemplo, dos 10 mandamentos aqui. E eu estou dizendo assim, os 10 mandamentos são a base de muitas leis, muitas legislações pelo mundo afora. Porque se você pensar nos 10 mandamentos, você tem ali, né, 4 mandamentos que dizem respeito a Deus, para nós não termos outros deuses, para nós não tomarmos o nome de Deus em vão, para nós guardarmos o sábado, e aí tem muita gente que acha, isso aí passou. Ele passou assim, né, o dia, mas nós continuamos a precisar de um dia de descanso, de entender o que Deus quis nos falar e cumprir esse mandamento, que é uma declaração de fé, certo? Quando Deus deu o dia de descanso, os demais deuses dos outros povos falavam que o povo tinha que trabalhar todos os dias, sem parar. Mas Deus declara assim, você vai descansar um dia, você não vai ficar mais pobre por causa disso. Eu vou multiplicar. No 6º dia eu vou dobrar a porção daquilo que você precisa. E nós vamos viver por fé. E depois você tem os mandamentos com relação ao nosso relacionamento com as demais pessoas. Existe a honra ao casamento, a honra à propriedade, a honra à reputação, a honra, o mandamento que começa no coração para a gente não cobiçar. Então, são todos mandamentos que estão aí. E eu quero dizer para você assim, estão à nossa disposição. Mas a história que nós vamos falar hoje
é do filho pródigo. E eu quero dizer para vocês que talvez um dos maiores desperdícios que nós tenhamos é com relação à palavra de Deus, porque ela está muito disponível para nós. Como estava tudo para aquele filho, né? Para aquele filho que pediu para sair. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha apoio emocional, apoio material, ele tinha honra, ele tinha tudo. Mas, de repente, ele abre mão. E nós temos aberto mão desse acesso que nós temos à palavra de Deus. Primeiro, por não entender a importância. E talvez a gente coloca para ler a Bíblia e começa a receber mensagem e começa a misturar as coisas. E eu quero dizer que se isso te atrapalha a que você entenda e receba de Deus, então vai para o livro. Vai para o livro de papel. Né? Ou se você fala, não, mas para mim, para me ler, é melhor no aplicativo, então põe no modo avião. Mas quando você for ler a palavra de Deus, entenda que você está diante da palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida. Por que eu falo que ela pode? Porque vai depender muito da forma como você se coloca diante dela. Ela certamente muda a sua vida. Ela certamente te indica o caminho que você deve andar, ela te capacita, o Espírito Santo usa ela para te convencer do pecado. Então, agora, imagina, você está diante de um texto que pode transformar a sua vida, que pode abrir seus olhos, que pode te apontar o caminho. Muitas vezes nós pensamos assim, eu não sei que caminho escolher, eu não sei qual a escolha que eu faço. Eu quero dizer, a resposta está aqui. A resposta está aqui para as coisas mais que a gente falou, não, mas como é que isso vai estar na palavra de Deus? Eu quero te falar que está. Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com histórias, e Ele vai falar, e Ele vai te orientar. Então, assim, abra esse texto, entendendo quão sagrado ele é. Porque se Deus fez questão de registrar essa história, se Deus fez questão de registrar essa norma, é porque ela tem muito a ver conosco hoje. Amém? Então não desperdice essa oportunidade, pela facilidade que você tem. Peça para Deus para você entender a importância da palavra de Deus. Então vamos ler nosso texto, lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus conta uma parábola, e ele fala assim, Jesus continuou. Por que ele continuou? Ele continuou porque ele já tinha falado duas parábolas aqui, que têm ligação, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida. E ele vai continuar. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho.
O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nenhum mesmo, e nem mesmo um cabrito, para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos por esse texto sagrado, ó Deus, por essa história. Queremos te pedir que o Senhor fale, grave nos nossos corações a tua palavra. Nós carecemos do Senhor, carecemos do teu Espírito Santo, ó Deus. Toma essas letras, ó Deus, e transforma em vida, ó Deus, e que a vida abundante do Senhor venha sobre a tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa história é uma história que Jesus conta resumido, né? Porque ele fala de cara assim, ó, o pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu a parte da herança. O que vocês acham que tinha antes desse pedido aqui? Certamente que esse filho já vinha há algum tempo falando na cabeça do pai, certo? Assim, eu quero ir para outros lugares, eu quero viver a minha vida, né? Essa fazenda é pequena para os meus sonhos. E muitos de nós, talvez, nós agimos assim. A gente quer o nosso sonho. Eu vou correr atrás do meu sonho. E muitas vezes é a qualquer custo. E esse jovem aqui, certamente já tinha conhecido ou ouvido falar, né, da vida na cidade, já tinha talvez visto, e ele queria experimentar. E a gente pensa assim, ele pediu herança, o pai deu, mas vamos imaginar que tinha uma história aqui precedente, onde ele já vinha conversando. E então ele pede e o pai dá. O pastor César falou sobre esse texto aqui na semana passada, na igreja. E ele enfatizou muito o amor do pai. Um pai que não teve medo, né? Não teve medo de repartir. Um pai que sabia do seu amor e sabia, né, que o filho um dia ele acordaria para esse amor. Mas eu queria falar com vocês também sobre outros aspectos desse texto. Porque veja bem, muitas vezes nós focamos nesse filho, né? Porque esse filho pede a herança, esse filho gasta o dinheiro, e é interessante você ver que a palavra de Deus fala que ele gastou desregradamente, dissolutamente. E talvez nós, ao lermos essa história, a gente possa até, porque a gente sempre pensa, e é verdade, de que esse pai ilustra quem? Deus. Certo? Mas esse pai aqui, ele não passaria no crivo, por exemplo, para se tornar um presbítero da igreja. Sabe por quê? Em Tito, Tito capítulo 1, versículo 6, fala que os filhos de um presbítero
Tem que ser filhos que têm temor de Deus e não vivem a vida dissolutamente. Então, numa análise fria, a gente diria assim, esse pai aqui não servia para ser presbítero. Não servia para ser líder da igreja. E você pensa, não, Fabrício, você não pode falar isso, esse pai aqui representa Deus. Toda vez que a Bíblia usa a figura de um homem, como, por exemplo, a parábola do juiz iníquo. Quem que era o juiz iníquo na história? Quem que ele representava? Quem que ele representava? Deus. E eu ficava assim, mas como é que um juiz iníquo pode representar Deus? Sabe o que é? Que diferença faz? Que diferença faz o juiz ser justo, segundo o padrão humano, e ser injusto? Porque diante de Deus, todos são injustos. Certo? Diante de Deus, todos tropeçam. Então, eu quero dizer assim, muitas vezes, as nossas análises, elas são simplórias demais. Nós estamos vendo, né, agora, até em época de eleição, e assim, muitos debates viram, assim, coisas absurdas, né, de ofensas pessoais absurdas. E essa semana eu estava vendo quando um candidato falou que a outra candidata tinha culpa na morte do pai dela. Aí o repórter falou assim, mas o pai dela suicidou. E o candidato falou, pois é, mas ela tem culpa. Porque quem suicida é porque a família abandonou. Eu achei isso tão ofensivo. Tão simplório. Porque talvez ele não teve ninguém na família dele que passou por isso. Porque quem passou sabe do peso que é isso. E você acusar as pessoas da família é muito baixo. Mas sabe o que é? Eu estou dizendo, nós às vezes olhamos para essa parábola e dizemos assim, esse pai, tinha alguma coisa errada com esse pai. Porque um filho pediu para ir embora. E o outro que ficou, parece que não tinha um coração afinado com o pai. Então os dois filhos, parece que nenhum salvou. É ou não é? Assim, friamente falando. Talvez com a mentalidade humana, olhando com a mentalidade humana. Porém, se a gente for ver, eu estou dizendo assim, isso ilustra a nossa vida. Sabe o que quer dizer? Não adianta se você foi aquele certinho, sabe aquele certinho que ficou na igreja muitos anos, né, que aparentemente não pecou. Era assim o filho mais velho. Só que ele não partilhava nem um pouquinho do coração do pai. Porque de duas uma, ou ele não sabia que o pai queria que o irmão voltasse, eu duvido um pouco, mas é porque aí ele era muito mais desligado do que a gente pensava, ou ele sabia que o pai pensava no filho, mas certamente esse irmão amaldiçoava esse outro irmão. Porque vamos imaginar uma discussão dos dois quando o irmão queria ir embora. Eu estou dizendo assim, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o filho mais velho, ele tinha o dobro da herança dos demais filhos. Então, esse filho, ele tinha 2/3 da herança, certo? Porque eles eram 2. Porque se você falar assim, 2, divide por 2, dá 50% para cada. Dobra para o primeiro, fica 100%. Então não é assim. Não é assim. Você sempre tem que somar uma parte a mais nessa conta, né? Para ela dar certo. Então são 2, você divide por 3. Aí você dividiu por 3, 2/3 é do mais velho, 1/3 é do mais novo, certo? Se fosse 3, você dividia por 4 e aí vai. Esse filho mais velho tinha 2/3 da herança.
Só que o que ele podia alegar para o irmão? Falar, escuta, deixa eu te falar, a nossa fazenda é grande, vamos somar nossas forças aqui, para nós administrarmos esse negócio junto, certo? Você domina isso, eu domino aquilo, então vamos juntar aqui, para a gente administrar isso. Não vai embora dessa forma. E uma outra coisa, o pai já deveria ser idoso. Então, de certo, ele falou, olha, deixa eu te falar, como é que nós vamos repartir os bens, sendo que você nem sabe quanto que meu pai vai gastar com a saúde dele, antes de morrer? Como é que nós vamos repartir? E mais outra coisa, você está esquecendo que uma pessoa velha, nós temos que dividir o cuidado dele. Mas o irmão mais novo foi insensível a todas essas coisas. E certamente que assim, o irmão falou, olha, tentou convencer, tentou demover de toda forma. Ele falou, então, eu quero te falar o seguinte, se você quiser voltar um dia para ajudar a cuidar do meu pai, você volta. Mas cuida bem da parte da herança que você está recebendo, porque pode ser que a gente precise dela. E aí esse irmão volta sem o quê? Sem nada. Sem nada. E tinha gastado tudo. E talvez muitos de nós, eu lembro de pastor que quis dizer que o filho pródigo é o filho que ficou. Porque desperdiçou a oportunidade de ter comunhão com o Pai. Mas sabe que eu não penso assim, eu penso que os dois desperdiçaram. Os dois desperdiçaram. E talvez uns pensem até que o mais novo é mais nobre que o mais velho. Porque pensa assim, no fundo, ele sabia do amor do Pai. E a gente às vezes a gente sempre quer fazer esse julgamento, né? Não, um é melhor do que o outro. Porque, mesmo longe, mesmo tudo, ele voltou um dia, ele falou, ele confessou o pecado, e ele veio, e a gente fala, ele é melhor do que o outro. Será que é? Vamos reparar uma coisa aqui, logo no começo. No versículo 14 diz assim, ó, quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Porque vamos pensar uma coisa, esse filho, como ele era, né, filho de um pai organizado, você vê, ele vai lembrar que os servos do pai, primeiro, o pai tinha servos, então era uma fazenda grande. E outra coisa, o pai tratava bem os servos. Então o pai era bom administrador. O pai certamente tinha funcionários leais. O pai ensinou muita coisa para esse filho. Então cá entre nós, esse filho, mesmo sem dinheiro, ele podia se levantar de novo, certo? Podia trabalhar de empregado, começar devagarzinho, fazer um trabalho bem feito e começar a recuperar o patrimônio. Ou, mesmo que fosse mais simples, mas ele podia levar uma vida dignamente. Só que o que acontece? Assim que terminou a riqueza, ele lembrou do pai? Ele falou, vou voltar para o meu pai? Não. Devia ser porque o orgulho era muito grande. Para voltar e falar assim, deu errado. Deu tudo errado. E aí, então, a palavra de Deus fala que ele convenceu alguém a empregar ele. E aí eu quero te dizer o seguinte, isso era uma tentativa dele se levantar, para não voltar para trás e ter que reconhecer para o irmão que deu tudo errado. Ele tenta. E aí, quando a gente lê um texto desse, a gente tem que entender um pouquinho do contexto que estava acontecendo. Primeiro, cuidar de porcos para um judeu. O que era cuidar de porcos para um judeu? Eu fiquei pensando, o que seria para nós? Gente, era participar de uma atividade ilegal.
porque o judeu não podia comer porco. Entende? Eu estou dizendo assim, o porco era um animal imundo para o judeu. O judeu não comia carne de porco. Então, o que seria isso hoje? Eu fiquei pensando. Assim, não é o caso de uma carne qualquer, porque hoje em dia o povo come de tudo, né? Mas talvez era como se ele se envolveu com tráfico. Porque assim, é uma atividade ilícita, faz mal para o seu corpo e tal. Ele se envolveu com tráfico. Mas, se fosse para hoje, que eu estou querendo dizer, ele se envolveu com uma atividade completamente ilegal para o judeu. Então, isso, para os mestres da lei, doía nos ouvidos ouvir isso. Opa, ele foi cuidar de porcos. Então, de duas uma, ou ele não se preocupava nada com a santidade de Deus, ou ele estava muito, mas muito desesperado. E aí, o que acontece? Vocês acham que quando nós, porque veja bem, nós passamos por algumas circunstâncias na nossa vida que nós mesmos que fizemos. Nós fizemos más escolhas, nós fazemos, muitas vezes nós entramos por caminhos que muita gente falou, não entra por esse caminho, não faz isso, né? não faz dessa forma. E a gente entra e a gente quebra a cara, certo? Então esse rapaz, ele sabia que ele tinha errado. Só que tinha uma coisa que ele não dominava. A terra que ele estava começou a ter fome lá. Então isso é que impediu dele se reerguer. Na verdade, era a necessidade da terra. Porque ninguém tinha dinheiro. E eu te pergunto o seguinte, imagina que você conhece um amigo seu, certo? Que recebeu uma herança, vamos pensar nos 5 milhões aí de reais. Esse amigo gastou tudo. Tudo. Lá no banco, na Caixa, eu trabalho lá, e aí às vezes a gente já pagou prêmios de loteria. A maioria absoluta das pessoas que ganham na loteria gastam tudo. 90%, não sei se é 90%, 95%, gastam tudo. Rapidamente. Eu lembro de um caso que o cara, ele fretou um avião, tipo assim, fretou um avião da TAM para viajar sozinho. Vocês imaginam o que é o preço disso? Entendeu? Então, assim, gasta o dinheiro, assim, vá. Falando assim, vamos supor que você gastou 1 milhão para fretar um avião desse, sei lá, 1 milhão, deve ser 1 milhão para lá, né? Para fretar um avião. O cara fretou, para viajar sozinho. Então, tem coisas que nós fazemos, mas tem coisa que nós não fazemos. A fome aqui já era uma circunstância de Deus apertando aquele rapaz. Porque eram circunstâncias que saem do nosso controle. E aí você fala assim, Fabrício, você tem certeza que é Deus? Abre lá em Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Quando você se depara com circunstâncias e situações que você não tem nenhum domínio sobre elas. Olha o que Deus fala. Amós capítulo 4. Ele estava falando para o povo de Israel. Ele fala assim, a partir do versículo 6, Amós, eu estou lendo na NVT, né? Fala assim, eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo, enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim. Enviei praga contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor.
Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente recebe as provas, as tribulações, e a gente pensa assim, isso é do diabo. Mas muita coisa Deus permite ou Deus faz, como nesse texto ele fala que ele fez, para que a gente se volte para Ele. Para que a gente se arrependa. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês acham que o jovenzinho, ele amava o papai? Não, gente, ele teve fome. Ele teve fome. Ele teve necessidade. Calvino, comentando esse texto, falou assim, em suma, todas as misérias que suportamos são um proveitoso convite ao arrependimento. Entenderam? Que nós muitas vezes só vamos nos dobrar diante de Deus na miséria. Nós só vamos nos dobrar diante de Deus no que o mundo vai chamar de desgraça, que não é desgraça. Que desgraça é falta de graça de Deus. E muitas vezes a prova vem com a graça. O jovem não se curvou porque gastou dinheiro, o jovem se curvou porque passou fome. Então ele não era bonzinho, cheio de amor pelo pai. Ele voltou porque passou fome. Entendem? Eu estou dizendo assim, porque muitos de nós achamos assim, não, mas lá no fundo eu sou bonzinho. Quando eu ouvi a mensagem, eu falei amém. Nós só falamos amém de verdade, quando nós entendemos a nossa miséria. O filho volta e ele fala o que para o pai? Ele falou assim, ó, eu vou falar para o meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Gente, estava certo ou não estava? Estava certo. Estava certo. E se nós fôssemos olhar esse pai, talvez nós disséssemos para esse pai assim, ó, vai com calma. Não aceita ele de primeira, não. Porque pode ser que ele venha de novo, aproveita e depois dá o tombo de novo. Então vai com calma. Deixa ele ser servo mesmo. Deixa ele sentar lá com o chefe. Aí você vai experimentando ele, vai deixando passar os dias, vai vendo, vai experimentando. Não é? Eu estou dizendo, é nós, com o nosso raciocínio humano, vamos pensar assim. Mas eu quero dizer que alguns dizem que esse pai ficava todo dia na varanda olhando para a estrada. Gente, mas eu pensei assim, mas como é que o pai sabia que ele ia voltar? E se o menino morresse? Certo? Corria o risco de morrer. Doença. Acidente. Assassinato. Ele estava no outro país. Mas vamos pensar o seguinte, ele tinha esperança que o filho voltasse. Ele tinha esperança. E aí então alguém fala que ele ficava como que na varanda olhando para a estrada. E quando o filho vem e o filho fala, o que acontece? O filho mal acaba de falar. E ele fala, não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai já interrompe e fala, traga a melhor roupa para ele, que era o quê? Para dar dignidade. Traz sandália para os pés, sabe por quê? O escravo andava descalço. Ele queria falar, o meu filho não é escravo. Traz o anel, que o anel representava a autoridade. Então o pai restaura ele mediante a confissão. E eu quero dizer para vocês que realmente Deus, lá em Isaías 65, 24, Deus fala assim, e será que antes que vocês clamem, eu responderei. Eu responderei. Eu quero dizer para vocês, o nosso coração é duro, sim. O nosso coração precisa de passar pela miséria, sim. O nosso coração, às vezes, precisa passar pelas circunstâncias mais difíceis. Talvez não é a miséria, talvez é a falta de saúde, talvez é aquele problema sem resposta. Entendeu? A gente passa. E agora, o outro filho. O outro filho estava em casa,
mas eu estou dizendo, não partilhava nem um pouquinho do coração do Pai. E eu comecei a pensar em nós, o que quer dizer isso para nós? E na verdade, vocês sabem por que Jesus contou essa parábola? Volta lá no versículo 1 e 2 do capítulo 15. Versículo 1 e 2 do capítulo 15. Ele fala assim, ó: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Jesus contou essa parábola com esse final, para atingir o coração dos fariseus. E eu comecei a pensar o que isso pode representar para nós. Muitas vezes nós estamos diante de Deus, mas não partilhamos do amor que Deus tem pelo perdido. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã, mas não partilhamos desse desejo de Deus de trazer o perdido. Entende? E nesse ponto, nós nos tornamos tão distantes de Deus quanto esse filho. Porque a gente se esquece como é que foi com a gente. E aí a gente se esquece de anunciar o Evangelho para os nossos familiares, se esquece de anunciar o Evangelho para os nossos amigos, se esquece de anunciar o Evangelho para os nossos colegas de trabalho, se esquece de orar por eles, e com isso nós não partilhamos do coração de Deus pelo perdido. E Jesus estava dizendo isso aqui para os fariseus. Ele falou: vocês estão achando ruim dos cobradores de impostos vir? Porém, Deus, ele se dispõe para um coração contrito e quebrantado. E esse povo está aqui, com o coração contrito e quebrantado, e eu vou aceitar. Eu vou aceitar o arrependimento deles. Eu vou aceitar a confissão deles. E a história não conta para nós se o filho mais velho arrependeu. Parece que não. Né? A história não conta para nós se eles tinham mãe, não devia ter. Que hora nenhuma essa mãe aparece. Então esse homem devia ser viúvo. E com os 2 filhos. Mas, meus queridos, vocês entendem como é que nós podemos, então, chegar diante da palavra de Deus e pedir: Deus, fala comigo. Me transforma. Abre o meu coração. Sabe por quê? Porque nós somos muito duros, gente. Nós somos muito duros de ser transformado. Muito duros. Eu estou falando, olha, Davi, o que Davi teve que passar? E eu estava lendo um livro que fala que, na verdade, esse rei que manda a lança, que Saul mandou a lança para matar Davi. Ele falou assim: esse rei vive dentro de cada um de nós. Quando nos derem uma posição de autoridade, nós também vamos querer matar os outros, como Saul quis. Mas para poder tirar esse Saul de dentro de Davi, Deus deixou ele passar por muita coisa extremamente difícil. Extremamente difícil. Davi foi viver em caverna. Davi virou fugitivo. Davi deve ter virado motivo de chacota em Israel, do tipo: não seja como Davi, o rebelde. Não se rebele contra o rei. Vocês já pensaram nisso? Davi foi tido como louco. Davi andou se escondendo em caverna. Davi andou com as pessoas mais, assim, de mais má fama de Israel. Esse era o grupo. Mas Deus estava tirando o Saul de dentro de Davi. E Deus, muitas vezes, para tirar esse Saul de dentro de nós, Ele vai deixar que a gente seja tratado. Amém? A Bíblia diz assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Porque a provação produz perseverança. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus, né? No que é que você tem resistido a Deus, né? Não tem deixado Ele transformar
às vezes resistido a seu irmão, fechado o coração para o seu irmão, fechado o coração, né, para anunciar esse evangelho, para entender que nós só estamos aqui para anunciar o evangelho. Porque senão, gente, Deus salvava nós e tirava nós daqui. Não era muito mais fácil? Opa, salvou, converteu, vou trazer ele para o céu. Era assim. Era muito mais fácil. Parecia que era muito mais fácil. Mas Deus deixa a gente aqui para quê? Para anunciar o evangelho. Amém? Oh Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha sobre o teu povo, ó Deus, convencendo, ó Deus, do pecado, da justiça, do juízo do Senhor, naquilo que nós precisamos, ó Deus, ser transformados. Ó Deus, que nós nos abramos ao Senhor, que nós não sejamos, ó Deus, como o povo de Israel foi aqui, duro, porque passou por necessidades extremas, fome, falta de chuva, guerra, morte dos jovens, e nem assim eles se dobraram diante de Ti, meu Pai. Nosso coração não seja duro, mas, ó Deus, que nós possamos, sim, reconhecer o amor do Senhor, o amor que há na Tua casa, o amor que há na Sua presença, e nos deixar transformar por Ti, meu Pai. Que não troquemos a Tua palavra, Senhor, por coisas tão mesquinhas, mas que nós possamos usufruir desse tesouro maravilhoso e deixar que a Tua palavra nos transforme. Ó Deus, que cada um de nós possamos meditar na Tua palavra todos os dias e deixar que ela nos transforme. Nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos ter agora o nosso momento de oração.